Hoje estamos recebendo aqui na Secal para o estudo da noite a companheira Eliane Lopardi, do Centro Espírita Renascer, com o tema Dor e Sofrimento em seu caráter educativo. Boa noite. Parece até que a gente combinou, né? Que a leitura do folheto foi sobre dor, né? Mas tudo vem a encaixar nessa noite de hoje. É com grande alegria e satisfação que eu estou aqui. É um desejo de muito tempo, né? Só que a oportunidade não foi assim, coincidentemente, de eu poder estar aqui, mas hoje ela se concretizou, né? Então eu fico muito feliz de poder estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que ele assola todo o país, né? O mundo, aliás, não é só o país, principalmente agora que a gente vem passando tantos momentos difíceis com estas políticas que nós temos e levam muitas pessoas a desespero, né? Então, e dor e sofrimento. Então, a gente vai hoje fazer essa análise, pode passar, por favor, essa análise, né, da dor e o sofrimento, para nos trazer um pouquinho mais assim dessa consciência, né, e nos ajudar no nosso caminhar, na nossa vida. Então, o que é o sofrimento na nossa vida, né? Que ele serve de quê, né? Eu até coloquei ali um relógio porque para nos chamar, nos despertar, nos acordar, né? Porque quando a gente pensa Matias Barbosa, né? Uma cidade pequena, micro, dentro de nosso país, né? Micro, menorzinha ainda dentro do mundo, né? Mas estamos aqui, somos seres como os demais que estão no mundo, já eu acho despertos. Só de estarmos na doutrina espírita, encontrado essa doutrina na nossa vida, já estamos um pouco despertos. Mas de um modo geral não é isso que acontece, né? Encontramos a maioria, nós somos uma minoria ainda, voltados para Deus e para Jesus. Que é uma maioria que nem conhece Deus, nem acredita, nem tem fé e nem aceita Deus, né? Então nós temos que ficar muito felizes quando nós já nos encontramos um pouco dispersos, porque a maioria ainda estão dormindo, hibernando, desconhecendo, né? Não estão fazendo as suas consciências a pensar: o que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? Né? Qual a finalidade da minha vida aqui? Será que nós paramos para pensar sobre isso? A maioria para pensar? Ou está ligado na tomada, no automático, no materialismo só? Né? Então, quando a gente já preocupa com esse outro lado, a gente já está com o nosso despertador batendo o sininho lá um pouquinho, né? Então, olha bem, os problemas são despertadores que tentam acordar as pessoas para a vida, já diziam os grandes mestres na Índia. E como nós vivemos então? Pode passar. Como que nós estamos? Na maioria, eu já falei aí, né? Estamos hibernando, igual aquele urso ali, né? Dormindo, letargicamente, né? Indiferente à vida espiritual. Porque as pessoas não acreditam, né? Não estão ainda ligados à espiritualidade. Não é religião não, gente. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra, né? A religião nos ajuda a desenvolver essa espiritualidade dentro de nós, né? Pensar que não somos só matéria, que tem o outro lado da vida, nós somos carne e espírito, né? Então a maioria das pessoas ainda se encontram muito desligado disso. E com isso, o que acontece? Quando as pessoas só vivem, né, para a matéria, que só vivem para o aqui e agora, atendendo só as necessidades físicas, né, não estão atendendo o outro lado.
Alguma coisa está um puxando para um lado e para o outro, né? Não estão andando na mesma direção. Então, pode passar. Aí no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, encontramos essa frase que eu acho muito interessante. No mundo só tereis aflições. Aqui, por que a gente aqui tem aflição? De várias ordens, né? De várias intensidades. Aí a gente tem que parar para pensar, né? Por que será que eu estou aqui? Por que a gente tem tanta aflição? Por que aqui é um mundo de provas e expiações, né? Um mundo que a gente já está sabendo, e pelas leituras que temos, está passando por uma transformação, né? De provas e expiação para regeneração. A regeneração já começou há muito tempo e ela ainda vai se estender por uns 2 séculos mais ou menos ainda, né? Então, mas Jesus também nos disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele também falou que aqui nós teríamos aflições, mas que também estariam conosco, que estariam ao nosso lado, né? Que ele venceu o mundo e nós também venceremos as dificuldades, né? Com certeza. Pode passar. Agora, como que nós estamos vencendo as nossas dificuldades? Com sofrimento, com dor, ou estamos sabendo superar isso, né? Aqui nesse quadro, fala o seguinte, que vivemos num mundo de provas e expiações, realizando aprendizado. Então nós estamos aqui para aprender com tudo que a gente passa, né? Resgatando e fazendo acertos de conta. Nós somos espíritas, nós somos reencarnacionistas, a gente acredita na reencarnação piamente, senão não teria o objetivo de sermos espíritas, né? Então, a gente sabe que se a gente sofre hoje, de alguma forma, e fala assim, eu não fiz mal a ninguém, poxa, por que eu sofro? Deus é injusto comigo, né? Porque eu não fiz nada de mal para ninguém nessa vida, até agora. Mas e as outras vidas que nós já tivemos? Que nós não lembramos o que a gente fez, né? Então, quantas crianças que já nascem aí mutiladas, os anencéfalos hoje, né? O sofrimento dos pais que também recebem esta criança, né? Sem o cérebro. Por que será? Se Deus é justo e bom, alguma causa tem nisso aí, né? Será de quem esta causa? Onde que iniciou todo esse processo? Se não for em nós mesmos, né? Então, porque nós somos ainda o planeta habitado por espíritos retardatários. Não é retardados não, né? Nós estamos retardatários, quer dizer, nós estamos ainda atrasados, né? Daí se explica por que a dor é patrimônio comum a todos os homens. Nós recebemos essa dor de herança ainda, né? Porque nós estamos aqui nesse mundo para resgate, né? Que bom quando a gente não tem nada para pagar, digamos, a pena, o sofrimento e a dor. Somos felizes, que ótimo. Então, qual é a nossa missão? É ajudar aquele que está para trás, que é difícil também, né? Se a gente já tem esse conhecimento, a gente tem essa luz, vamos espalhar a nossa luz para onde a gente estiver, né? Aqui, olha, então, para mostrar, nessa área rosa aqui, nós viemos da animalidade e vamos para a angelitude. Vocês podem ver que esse rosa aqui, ó, ele é bem mais largo aqui, né, dentro da animalidade. Com as sucessivas encarnações que a gente vai tendo, a gente vai caminhando para a angelitude. A cada encarnação, nós vamos tendo a nossa progressão. A gente vai evoluindo, a gente vai aprimorando, a gente vai evoluindo. Ninguém regride, pode estacionar, como já sabemos disso, né? Mas o ideal seríamos o quê? Evoluir sempre, né? Bom, a materialidade aqui, influência da lei de causa e efeito,
por tudo que nós fizemos, vamos ter que resgatar, né? E também pela nossa ignorância, por falta de buscar conhecimento, pela nossa irresponsabilidade ainda, né? Nosso retardatários ali que somos, né? Porque a gente acredita só no empirismo e naquilo que é feito uma experiência, eu vou ver empiricamente, né? Eu não acredito no outro lado. Você não vê Deus, você sente Deus, né? Assim, tem até uma música, sinto Deus, né? Porque você vê na natureza, você sente Deus na força que a gente tem, né? A gente sente Deus em tudo, ser humano que somos, mas a gente não toca Deus, né? Você não toca o vento, você não consegue pegar ele assim, né? Mas a gente tem que, quem tem essa sensibilidade, quem já está desperto, percebe Deus em tudo, né? No nosso irmão, no nosso próximo, a gente quer sempre estar solidário, a gente quer estar sempre ajudando, a gente não quer ver o outro sofrer, né? Então, pelo também nosso instinto, a gente agia mais aqui nessa época aqui assim, ó, da animalidade, mais por instinto. Mas nas nossas progressões infinitas, né, que nunca regride, a gente vai desenvolvendo tudo que a gente pode, todo o nosso potencial. E vamos chegar a quê? Nós chegamos já há mais ou menos uns 200 anos aí para trás, ao sentimento de amor, né? Que antigamente o pessoal não tinha. Era tudo mesmo na grosseria, não tinha sentimento pelo outro. Hoje a gente desenvolveu o amor, o sentimento, que precisa ser muito mais desenvolvido. Porque quando a gente fala em amor, a gente fala, a maioria das pessoas, todas as músicas que tem aí que falam de amor, é amor, sexo, né? Amor entre um homem e uma mulher. Mas não é isso. O amor, ele é muito mais do que isso. O amor é pleno, em sua total plenitude, é amor, doação. A gente se doa o tempo inteiro, né? Que é difícil, gente. Estou falando aqui, mas é muito difícil esse amor, né? Esse amor pleno. Mas existem. Chico Xavier foi um deles. Madre Teresa de Calcutá. Quantos outros espíritos nobres nós tivemos aqui que se doaram a vida inteira, se renunciaram à sua vida pessoal em prol do outro. Esse é o verdadeiro amor, né? Bom, aqui, quando a gente vai atingindo, você vê que poucos atingem aqui, ó, a angelitude, né? Agora aqui é o contrário, ó. Aqui quando a gente atinge mais a angelitude, e aqui menos animalidade. O que está desenvolvido em nós? Ó, a espiritualidade, influência da lei de amor, que eu falei aqui agora, conhecimento. Nós vamos buscar o conhecimento, nós vamos estudar, nós vamos ler. Por isso que é importante as casas espíritas fazer os estudos dos seus livros, né? Livro do Médiuno, Livro dos Espíritos, o Evangelho, estudar outros livros de André Luiz. Terminou um livro, pega outro. Isso é estudo. Nós temos o ESD, né? Que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, e tem outros grupos fortes de estudo. Isso é conhecimento, porque pelo conhecimento a gente vai evoluindo, né? É igual nós na escola, na faculdade, a gente não vai buscar conhecimento? Por que eu vou buscar conhecimento? Para eu saber e colocar em prática o meu conhecimento que eu adquiri lá. Só que ali eu estou adquirindo um conhecimento material para o meu trabalho. Agora vamos procurar um conhecimento também para o desenvolvimento do nosso espírito, do nosso eu superior, né? Com responsabilidade, aqui já está desenvolvido mais a responsabilidade, a sabedoria e a razão. Sabemos pensar mais, né? Usamos a nossa razão quando a gente está mais próximo à angelitude. Quando a gente está mais próximo aqui à animalidade, nós estamos mais ignorantes, irresponsáveis, agimos por instinto, né? Quando a gente está mais desenvolvido,
que é a gente chegar a ser anjos, né? Tem até aquela música, todos nós seremos anjos um dia. Que bom que tem essa esperança, né? Então a gente vai ser melhor, a gente vai estar mais espiritualizado, desenvolvendo realmente o amor, ter conhecimento, responsabilidade, sabedoria e razão, né? Tá bem esse quadro? Aí no próximo slide a gente vai ver o seguinte, a gente vai fazer algumas perguntas, né? De quem é a culpa da nossa dor? Se a culpa é minha, eu ponho ela onde eu quiser, né? Eu vou sofrer do jeito que eu achar que eu devo sofrer, tá? Será que a dor é um bem ou um mal? Mas aqui quando eu falei assim, se a culpa é minha, eu ponho onde eu quiser, se eu tenho conhecimento espírita, se eu tenho conhecimento dos motivos da dor, por que eu sofro? Eu tento entender isso, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente não sabe por que sofre, né? Quantas pessoas, por exemplo, o caso daquele Jerônimo, né? O gigante deitado, que todo mundo conhece a história dele. Um homem deitado ali, só mexe com a cabeça e faz palestra e trabalha, né? Faz um monte de coisas produzindo. Imagina se ele fosse dar assim um de pobre coitado. Ah, eu sou um inútil, né? Eu estou aqui só se lamentando. Olha como seria a dor dele, seria muito mais intensa, não seria? Não seria? Quando a gente vê a dor como ensinamento, como aprendizado, vai ter um pouquinho mais de paciência, tolerância, não vai ficar culpando Deus, né? E vai entender que se ele está passando por aquilo, que é necessário passar para que ele venha a superar um pretérito, talvez. Superar uma coisa que ele tenha praticado ou tenha desenvolvido em outra vida, né? Ou até na vida presente mesmo. Quando a gente não encontra a causa na vida presente, a gente vai procurar lá para trás, que é de outra vida, com certeza. Porque senão Deus seria injusto, né? E ele não é. Está lá no Evangelho. Deus é justo e bom, né? Será a dor um bem ou um mal? Se é um bem, por que temos como indesejável? Eu não quero sofrer, eu não desejo ter dor, mas ela me faz bem, ela me faz crescer, ela me faz desenvolver vários quesitos, né? A tolerância, a paciência, a benevolência, um monte de coisa que a dor nos... Humildade, né? Conheço tanta gente, que eu sou da área de saúde, né? Conheci muita gente de nariz em pé, mas daqueles em pé que quase quebrava o pescoço, né? Mas quando a doença veio, ficou mais simples, mais humilde, porque a dor faz isso com a gente. Então ela é aprendizado, ela é ensino, né? Se é um mal, por que Deus, que é justo e bom, permite que ela nos atinja? Né? Ele não permite que ela nos atinja. Às vezes, dentro da nossa programação de reencarnatória, a gente pede. Não estou dizendo que todos nós tenhamos pedido a nossa dor, nosso sofrimento, não. Mas a maioria programa, tudo é programado, né? Antes da gente vir para cá. Não pode passar. Será a dor punição ou castigo? Porque ela atinge também pessoas boas e justas. Diante da dor, qual atitude assumir? De revolta ou de submissão? Então a gente já mais ou menos comentou isso aí, né? Quanto mais eu me revolto pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou passando, pela situação ruim que eu estou passando na minha vida, a minha dor vai ser maior ou menor? Vai ser maior, né? Se eu aceito, se eu não blasfemo contra Deus, contra o que eu estou passando, se eu entendo, compreendo e vou estudar por que às vezes eu passo por isso, se não depende de mim, né? Eu estou resgatando. Então vamos resgatar, né? Com muito amor, porque a gente está progredindo também.
Então pode ir, por favor. Então, por que será, né, que o ser humano sofre? Por que então que nós sofremos? Porque a maioria das pessoas, eu digo na maioria, né, não tem essas reflexões que a gente faz aqui na Casa Espírita, né? Não conheceu ainda o Consolador prometido, nunca estudou o Evangelho, nunca procurou se aprofundar dentro até da sua religião que escolheu um dia, né? Ele não sabe quem é ele mesmo. Quem sou eu? Quem sou eu? Né? A razão de eu estar aqui, por que eu estou aqui nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Passear? Né? Ganhar presentes? Ter um carrão bonito, sair por aí? A gente pode até ter tudo isso, uma casa linda, maravilhosa, mas a gente tem que ser. Tem que ter e tem que ser. Não sou contra ninguém ter nada, a gente pode ter e deve lutar para ter, porque é obrigação nossa a lei do trabalho. Mas a gente também tem que ser. Tem que ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, né? Um bom vizinho, tudo, um bom trabalhador, ser digno, né? Então a gente tem que ser. Qual o sentido da minha vida? Que sentido que eu dou para a minha vida? O que eu estou fazendo? É uma vida de inutilidade, de futilidade? É uma vida que eu quero fazer algo de bom? Eu quero passar pela vida e deixar os meus exemplos. Isso é a coisa mais linda que tem. É um exemplo de vida. Né? Porque quem passa pela vida por passar, né, não tem sentido. De onde eu vim, né? Para onde eu vou? E muitas vezes sofre porque não sabe nada de si, não sabe seus sentimentos, não sabe suas reações, não para pensar. Eu fiz uma outra palestra uma vez, que quando eu tiver a oportunidade de voltar aqui à casa eu posso trazer, que é o tema e fala sobre conhece-te a ti mesmo, né? Então, nessa palestra eu falei sobre essa importância de nós fazermos uma meditação, nem tirar assim 15 minutos pela manhã ou à noite antes de dormir, vai senta num lugar quietinho, sem barulho, e pensa na sua vida, como é que eu passei meu dia hoje, o que eu fiz de bom hoje, ou deixei de fazer de bom, né? Às vezes a oportunidade passa na nossa cara e a gente finge que não viu. Às vezes a gente vê pessoas com dificuldade para atravessar uma rua, não ajuda, né? Às vezes a gente passa perto do outro te dá bom dia, você nem responde. Você entra no elevador, todo mundo dá bom dia, você nem responde. Olha as oportunidades aí de você ser uma pessoa feliz, alegre, né? O que eu estou fazendo aqui? Proporcionar alegria para as pessoas, felicidade, onde eu estiver. Deixe acender a sua luz, onde estiver. Eu moro num lugar isolado, praticamente, né? Não tem muitos vizinhos, não. Mas quem me conhece ali no lugar, às vezes fala, bom dia, dona Eliane, passa lá na rua andando, bom dia, e vai embora, né? E tem que ser assim, porque eu estou ali, eu posso um dia precisar deles, não sei, né? Eu vou plantar o bem, vou fazer o bem, vou plantar o bem, vou receber o bem também. Porque a gente está nesse mundo para isso, né? Mas isso é um exemplinho muito pequeno, mas tem muita gente que faz, trabalha e às vezes fala assim, poxa vida, eu faço, mas ninguém reconhece nada do que eu faço. O que Jesus ensinou? Daí com a direita, sem que a esquerda, saiba, faça o bem sem esperar nada em troca. Faça por fazer, faça a sua parte. Agora, se o outro não está reconhecendo, o problema é do outro, não é seu não. Né? O que você faz é o que conta, não é o que o outro é outro. Você tem que dar conta de você, das suas atitudes, né? Então, ignorância, mau uso do tempo, maldades e o bem que não se faz, tudo são oportunidades. Ó, por que eu sofro? Ignorância porque eu não quero estudar, né? Estudar doutrina, conhecer os livros, aprender, porque cada vez que a gente lê, a gente aprende mais um pouquinho, né?
Mau uso do tempo porque eu não quero. Eu fico jogando carta o dia inteiro lá com meus amigos. Vou passar meu tempo jogando carta. Eu canso de ver isso, né? Mas ninguém quer saber de ler, estudar, ou visitar um doente, visitar as pessoas num asilo, ou numa creche, no orfanato. Tem tanta coisa que a gente pode usar o nosso tempo, né? Fica só pensando em maldades e o bem que não perdeu a oportunidade de fazer. Então, por isso, sofremos. Quer tirar da depressão? Quer sair da depressão? Vamos trabalhar, né? Melhor remédio. Porque quando a gente está saindo, visitando as pessoas, então você está aprendendo também, né? Olha, gente, o horário, hein? Vocês me lembram, que às vezes eu falo muito. Então, por que o ser humano sofre? Já falei, pode passar. Para entender a dor, então, para entender a dor, o que é preciso? Entender a vida, né? Aquilo que eu falei, por que vivemos? O que nós estamos fazendo aqui? O que é bom que a vida espera da gente, né? Então, olha lá, de onde viemos, o que somos, o que estamos fazendo aqui neste plano e para onde vamos. Então, quando a gente entender isso, você não vai sofrer, não vai ter dor, né? Pode passar. No livro de Leon Denis, encontramos várias referências à dor. Esse livro é muito bom. Eu até esqueci de trazer o meu para vocês verem. Ele só fala disso, ó, o problema do ser, do destino, nosso destino, e da dor que nós temos. Então eu peguei algumas frases e coloquei assim, olha. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. Olha bem, é uma lei de equilíbrio e educação. Então ela é necessária, né? Porque a gente aprende a ficar mais educado, né? A dor é o mais nobre agente da perfeição. Olha que legal. A dor é como uma asa dada à alma escravizada pela carne. Olha que interessante. É uma asa, quando a gente tem uma asa, a gente vai crescer, vai voar, né? Alçar voo. Escravizada pela carne, quer dizer, pela materialidade, vida material, né? Para ajudá-la a desprender-se da matéria e elevar-se mais alto. Então a dor, às vezes, ela vem para isso, né? Eu nunca esqueço uma frase que eu era criança ainda, eu ouvi da Dona Isabel Salomão, de Juiz de Fora, vocês conhecem, eu ouvi falar, né, Dona Isabel? Ela falou assim: quem não vem para a doutrina espírita pelo amor, vai vir pela dor. Porque quando você está com muita dor, né, quer entender muitas coisas, a doutrina espírita tem as respostas. A gente encontra as respostas. É só ler, estudar, né? Frequentar uma casa espírita que a gente vai achar todas as respostas para as nossas indagações. Pode passar. Então aqui, para falar da dor física, né? Nós temos vários tipos de dor. A dor física é a dor que produz sensações. A sensação de fisgada, de pontada, né? Enxaqueca, dor de cabeça, dor no fígado, sei lá, dor na coluna, né? Nós que usamos uma bengalinha aí, de vez em quando, nós temos umas dor de coluna, né? Terrível. Mas, olha só, a gente vai ter a sensação e eu vou cuidar. Porque a dor física, ela nos chama dizendo o seguinte: seu corpo está precisando de ajuda. É um despertador para o nosso corpo físico, né? Porque se eu não tivesse esse despertador, eu ia abusar ia abusar do meu corpo. Por exemplo, pessoa que bebe muito, bebe, entorna todas, o fígado vai reclamar. Quando o fígado dói, vai ver o quê? Está com uma cirrose hepática, já está com uma doença grave, mas mesmo assim tem tratamento, pode fazer um transplante de fígado, ficar a vida inteira bem, né? Então a dor física, ela vem ali, olha, um alívio da natureza que procura preservar-nos dos excessos. Sem ela, sem a dor, abusaríamos de nossos órgãos até o ponto de nos destruirmos antes do tempo. Então a dor vem,
com a dor no joelho, vou ver o que eu tenho aqui, né? Então a dor é um sinal que eu preciso me tratar, né? Então vamos na outra dor. Já os sofrimentos podem ser devidos a causas anteriores, já falei isso aí, né? A existência presente como os que se originam de culpas atuais. São muitas vezes as consequências da falta cometida, isto é, o homem pela ação de uma rigorosa justiça sofre o que fez sofrer os outros. Então, por justiça, né, a gente vem resgatar o que um dia a gente fez sofrer. Os sofrimentos humanos podem apresentar-se sob os dois aspectos que se complementam: provação ou expiação. Ambos nos educam e reeducam, promovendo um crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguardam. Quem disse isso foi Joana de Ângeles, né? Agora, então a dor, ela gera fisicamente essa dor física, né? Que a gente vai procurar ajuda médica. E a dor também gera sentimentos. Sentimento de raiva, de revolta, né? Esses sentimentos negativos. Ninguém vai ficar feliz porque está sofrendo, tá? Vou rir até o canto porque estou sentindo dor. Não vou. Então ela gera em nós esses sentimentos. Daí, quando a gente tem a doutrina, conhecimento espiritual, a gente vai entender e vai sofrer com mais paciência, com mais tolerância, com mais resignação, com mais aceitação, né? Então a dor, olha bem, é inevitável em nossa vida. Não tem como não ter dor. Difícil eu perguntar a todo mundo aqui, vai ter um tipo de dor diferente, mas tem, né? Agora, o sofrimento é opcional. Eu vou sofrer se eu quiser sofrer, não é? Igual o Jerônimo deitado lá, o gigante deitado. Sente dores, está lá privado na cama, mas ele não sofre, né? Porque é a opção dele, ele vai escolher, né? Então vamos. Aqui é só para florear um pouquinho, né? É a tristeza, é a dor da alma. Ali um olhar vago, distante, né? E essa dor da alma é perigosa. Tem levado muitos jovens ao suicídio, né? Por que será que os nossos jovens, até 29 anos, 30 anos, estão se suicidando? Esse também é um estudo que eu pretendo fazer futuramente. Por que será? Quem sabe? Só falar uma coisa para mim. Pode falar. Por que os jovens estão suicidando? Fala, eu tenho certeza que vocês sabem. Falta de fé. E por que eles não têm fé? Não acreditam. E por que eles não acreditam? Família. Falou tudo ali agora. Foi no ponto certo. Não tem família. A estrutura familiar está desmontada, está desmantelada. Agora, quando eu falo com você assim, família desmantelada, tá, tem muitos pais separados, eu também estou separada, mas a família não desestruturou. Entendeu? Porque quando as pessoas se separam com ódio, aí jogando um contra o outro, e aí pronto, aí desarmoniza tudo e levando os filhos ao desespero. A gente tem que separar porque não deu certo, porque não estão se entendendo mais, cada um para um lado com como é que eu vou falar? Com amor, né? Separar com amor mesmo, sem ter que brigar, sem ter que xingar, sem ter... Lógico que é difícil, muito difícil. Mas aquele momento da ira, da hora que passa, a raiva ali, passou. Vamos continuar, vamos ser pessoas mais maduras, né? Principalmente quem conhece a doutrina espírita, né? Vai ter que ter um pouquinho mais de sobriedade nos momentos difíceis. Então vamos.
Conceitos equivocados do sentido da vida. Acho que tem que ir apertando. Então, os equívocos que nós temos para a nossa vida. Conquista de valores transitórios da existência física. Dinheiro, poder, beleza, fama e prestígio. Isso aí não é um equívoco nosso? Será que nós viemos para a vida só para isso? Só para ter coisa, ter dinheiro, poder, beleza, fama e prestígio? Se tiver, ótimo. Mas, além disso, nós temos que desenvolver o outro lado, né? Então vamos. Cedo ou tarde nos damos conta do erro, e não temos controle sobre essas coisas. Cedo ou tarde os perdemos. Aí o sofrimento, né, entra. Dizem que no plano espiritual, não sei se foi um livro do André Luiz, dizem, eu vou procurar saber, para me lembrar, que o maior sofrimento dos espíritos encarnados na erraticidade é a depressão lá do outro lado deles, né? É porque eles veem quanto tempo eles desperdiçaram. Não fiz nada. Entendeu? Aí chega do outro lado, aí vai ficar, poxa vida, eu podia ter feito. Aí eles vão se dar conta de tantos erros que eles cometeram, que poderia ter sido diferente, né? Mas por quê? Porque não tiveram esse conhecimento, talvez, não foram despertados, não conheceram Jesus, né? Então nós que já conhecemos Jesus, os ensinamentos deles todos trazidos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na Bíblia, quem lê, mas está lá. Vamos buscar os exemplos dele que ele deixou. Se a gente seguir os passos dele, um pouquinho a gente já não vai estar lá do outro lado, né? Sofrendo, ai, por que eu não fiz? E às vezes a oportunidade da nova reencarnação vai demorar, pode não ser possível, né? Vai demorar ainda séculos para vir, né? Ainda mais com a limitação de filhos hoje que todo mundo está fazendo, né? Então vamos. Paulo de Tarso também, Filipenses, ele disse, pode passar para mim, aperta aí. Prossigo para o alvo, ele disse isso. O que ele quis dizer com isso? Prossigo para o alvo. Qual é o nosso alvo? Onde eu quero chegar? Onde eu quero atingir? Né? Quem é o meu alvo? Né? Pode apertar mais aí. Quando escreveu a frase, já no final do apostolado, doutor da lei dos judeus, renunciou a tudo para seguir os ensinamentos do Cristo. Apesar de toda perseguição, prosseguia firme para o alvo, realizando a sua evolução espiritual. Vocês já tiveram várias palestras, estudos sobre Paulo de Tarso, sabem, né? Como que foi a vida dele, o que ele sofreu, a perseguição dos judeus que ele fez, depois ele se redimiu e foi um dos maiores, né, seguidores do Cristo. Então, é isso. Mas por quê? Ele foi buscar o alvo dele, que é atingir, né, o Cristo. Ele quis seguir Cristo e ele foi um dos maiores discípulos do Cristo, para não dizer o maior, né? Então vamos lá. E como fica então a misericórdia de Deus para nós, né? Como é que é isso? Não estamos desamparados nunca. Sua misericórdia sempre nos proporciona recursos para pagar ou reformar nossos débitos. Nós temos nosso livre-arbítrio, né? De fazer as nossas escolhas. Então, vamos estar sempre com o nosso livre-arbítrio despertos, né? Com a nossa mente sempre atenta, antenado às coisas que a gente precisa reformar em nós. Que as escolhas são nossas. Jesus não escolhe nada para mim, não. Eu que escolho, Ele me dá oportunidade. A escolha é nossa, de cada um, né? Nossos espíritos protetores, extraordinários trabalhadores, servidores do Cristo,
estão sempre a posto para nos auxiliar. Basta estarmos atentos, aí, antenados às coisas do Cristo, né? Surgiu uma situação para mim, meu Deus, como que eu faço? Ora, entra no teu quarto, fecha a porta e orai ao vosso Pai em segredo, Ele lhe atenderá. Essa porta, esse quarto, é aqui dentro de mim, ó. Preciso no espaço físico, né? Mas aqui dentro de mim, esse é o meu espaço, esse é o meu quarto. E ora Jesus com sinceridade, né? Com verdade, e peça a Ele e segue, né? Confia. Devemos nos propor a higiene moral e mental, abrindo-nos ao amor que gera saúde e a confiança em Deus. Devemos nos propor a higiene moral e mental. Olha só, isso aí não é fácil, né? Quais são as nossas chagas morais? Né? Orgulho, vaidade, ambição, né? Infidelidade, tem tantas outras coisas que a gente tem que procurar, né? E fazer essa limpeza, essa higiene e limpar nossa mente também, porque a mente, gente, é tudo. Nós somos o que pensamos mesmo, né? Maledicência, maldade, falar mal do outro, tomar conta da vida do outro e pensar besteira, né? Quando vier esses pensamentos, tira, né? Não quero não, vou pensar em coisas boas, alegre, feliz, positiva, construtiva. Ah, eu vou sair à rua, o ladrão vem, vai me assaltar. Pô, ele vai vir. Você já pensou? Vai atrair, né? Vamos pensar, não, eu estou com Jesus, eu estou com Deus, nada vai me atingir. É lógico também que você não vai sair por aí, ó. Quem quer ver celular, né? Não vai dando bobeira por aí, mas confiança, né? É muito importante. Pode passar. Aqui é um pensamento que eu achei que falando sobre a tristeza, que é a dor da alma. Coloquei também. Falando que a dor física é um aviso das células que algo não vai bem, né? E a tristeza sem motivos é a dor da alma. É um aviso de que não estamos agindo à altura do nosso eu superior, que não estamos a escutar a nossa intuição, que não estamos sendo nós mesmos e estamos nos rendendo à manipulação do sistema. Isso, gente, é uma coisa que está acontecendo muito no mundo atual. Por que muitas pessoas entram em depressão e tristeza? Porque a mídia está aí, mostrando dentro da sua casa o tempo inteiro o consumismo, a ter coisas, a obter coisas. Eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. E a pessoa às vezes não consegue ter, não pode ter e entra em depressão. Porque não tem a compreensão do outro lado do ser. Só está pensando no ter, né? Então, acontece muito com os jovens hoje isso. Quando agimos contrariamente à nossa moral e perdemos a nossa paz e pureza da consciência, a nossa alma vai perdendo o controle do corpo e se sente perdida e presa dentro dele. E como não consegue agir mais, ela quer fugir. É essa a grande razão da vontade do suicídio pela depressão. Fuga, né? Não há remédio químico que traga de volta a harmonia perdida. É preciso uma grande motivação e força de vontade para reverter essa situação e ser você mesmo, seguir a sua consciência, estar em paz e feliz consigo mesmo. Então nós temos, graças a Deus, a doutrina que nos ajuda a não nos perdermos. Nós temos o fio condutor em nós, né? Que está aqui o tempo todo, através dos nossos estudos, das nossas leituras, do nosso Evangelho, o Livro dos Espíritos, nos orientando o tempo todo. E não, a gente nunca vai chegar a isso lá, né? Alguns comentários ainda sobre sofrimento. São devidos às causas anteriores, também já falei isso. E quando nos falta a lógica de uma explicação, por que eu estou sofrendo, eu não encontro explicação para agora,
Podemos entender as coisas de acordo com o impacto que elas nos causam e, portanto, quem não perceber a dor como um recurso de correção vai se conflitar com a sua natureza. Quem não aceitar que a dor está vindo para se corrigir de alguma coisa, vai entrar em conflito, né? Aí vai blasfemar, vai brigar com ela e com Deus o tempo inteiro, né? Pode ir, por favor. Aqui também fala que, imagina, ainda tem o tempinho? Ainda tem? Até as 9? Tá, então vai. Imaginemos uma pessoa que possua débitos com a lei de causa e efeito e precisa resgatá-los. O Espiritismo nos ensina que, por sermos responsáveis por nossos atos, nossos erros são irrevogavelmente ajustados. E esse ajuste virá mais cedo ou mais tarde. Porque nós já temos esse conhecimento, ele nos ensina isso, né? Ele nos fala o seguinte: vós sois responsáveis por tudo que faz. Porque a gente já sabe disso, então vamos errar menos, né? Porque a gente já tem o conhecimento. A questão é que a sabedoria divina considera que qualquer ajuste só é válido quando o indivíduo tem capacidade espiritual para entender o que se passa com ele. Daí a falsa noção de que os bons sofrem e os maus saem ilesos. Isso aí não está certo isso. Todo mundo sofre, os bons e os maus, entre aspas, né? Os ignorantes, digamos assim. Mas eles também sofrem. Só que nós, que já temos mais conhecimento e estudo, provavelmente vamos sofrer com mais tolerância. E eles saem aí se descabelando pelo mundo, né? Fazendo cada vez mais. Ele nem se contenta com o que ele só fez ele vai fazendo cada vez mais. Porque não tem Deus dentro dele, né? Ele não despertou esse Deus. Porque todos nós temos uma centelha divina. Só que ele não despertou essa centelha dentro dele. Olhando pelo prisma da reencarnação, vamos observar que o espírito em débito vai progredindo, melhorando sua percepção da vida e seus valores, até que, ao entender isso, começará a perceber as cobranças, as dificuldades, as provas que avaliam o quanto está atento, o que pode aceitar e principalmente o que está fazendo para melhorar. Então, quando você toma conhecimento, caiu a ficha, né? Poxa, eu estou passando por isso. Porque a doutrina espírita deu a ele lá um embasamento. Ele aceitou a reencarnação. Ele entendeu o processo reencarnatório. Então ele vai entender isso e ele mesmo vai trabalhando dentro dele essas questões e vai progredindo. Ele vai melhorando a cada, como é que eu vou te falar? Cada idade até cronológica que a gente vai passando, né? Lógico que hoje não pensamos quando nós tínhamos 20 anos, não é? Cada década que a gente vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo até muito mais do que enquanto era mais jovem, né? Pode ir. Assim também o nosso espírito, a gente vai, né? Amadurecendo. Muitos não suportam, nem todos aceitam, mesmo sendo espíritas e sabendo que a dor tem suas razões. Tem muitos espíritas que não aceitam também a dor, a doença, né? E se revoltam. Então não estão, como é que eu vou falar? Comprovando, né, que são verdadeiramente espíritas. Que a gente conhece espírita pela sua transformação moral, não é isso? Pelas suas ações, pelas suas atitudes. Desistir no meio do caminho não é raro. Nesse caso, pacientemente, os espíritos amigos ficam aguardando o dia, no tempo e no espaço em que novos recursos morais, o desafio possa ser vencido. Então, eles não desistem de nós, não, né? Às vezes tem gente que para no meio do caminho e fala, vou desistir disso, não quero saber mais não. Mas eles estão lá, nos aguardando, né? Um momento para voltar a nos orientar e nos ajudar.
Essa é a essência do que os outros chamam de sofrimento e nós espíritas chamamos de oportunidade de resgate. Então, sofrimento para nós espíritas, né, deve ser reconhecido como oportunidade de resgate. E ficarmos felizes por estar resgatando, né? Que um dia a gente vai ficar livre disso. Não vou mais precisar passar por isso, né? Vamos lá. Então, o caminho da dor e do sofrimento, qual é? Jesus, né? Porque sem Ele a gente vai desesperar, não vai aguentar, então vamos nos pegar a Ele mesmo, que Ele é o nosso guia, nosso orientador, nosso caminho, né? Ele nos conforta dizendo, ó, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Quem é essa verdade que vai nos libertar? A doutrina, os ensinamentos, os livros, as leituras, o aprendizado, né? O autoconhecimento. Se eu me conheço, eu vou saber minhas reações, eu vou saber como é que eu reajo a tal situação e a gente vai aprimorando, né? Temos ao nosso alcance o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, fazendo com que os homens saibam de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Então, se a gente compreende isso, nosso sofrimento vai ser mais amenizado, com certeza, né? Verdadeiro chamamento aos princípios da lei de Deus e consolação pela fé, esperança e amor. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então nós temos, né, todas essas notícias de que Jesus estaria conosco nas nossas dores, no nosso sofrimento. Então a gente tem que confiar mais, né? Então, não entrar em desespero, em pânico pelas coisas, porque nós temos que provar que nós temos fé, né? E são nos momentos difíceis que a gente prova. Fazer lá um autoexame, se conhecendo, o que eu preciso aprender com essa experiência, por que eu estou passando por isso? O que Deus está querendo me mostrar com isso, né? Que lições a vida está tentando me ensinar? Eu preciso modificá-la? Estou contemplativa? Só olhando, mas não estou resolvendo nada? Como é minha vida? Eu estudo? Eu me esforço para me educar? Essa autoeducação é um esforço contínuo que nós devemos ter, né? E um dia desse eu estava conversando com meu irmão e a gente estava falando sobre 3 coisas importantes que a gente precisa o tempo todo falar com a gente mesmo, que é paciência, tolerância e benevolência, né? Benevolência, ser bom com o outro, né? Paciência, isso mesmo, paciência, tolerância, benevolência, o tempo inteiro. A gente tem que estar, porque às vezes as coisas vêm na cara da gente o tempo inteiro para você. Ai, vou explodir. Mas não, paciência. Não posso explodir, né? Eu tenho que dar o meu testemunho de que eu estou aqui dentro da doutrina. Então é muito difícil, muito difícil. A cada um será dado segundo suas obras, vigiar nos pensamentos, ter boas companhias, fazer trabalhos voluntários, afastar-se dos vícios, controlar as más tendências, ter vontade de fazer renovação moral. São alguns conselhos, né, que a gente dá para todo mundo, que isso aí já nos ajuda a seguir o caminho do bem. E eu botei um pensamento ali de Clarice Lispector, que diz: ainda bem que existe outro dia, outros sonhos, outros risos e outras pessoas e outras coisas. Ainda bem que amanhã tem outro dia, né? Então vamos, acho que acabou. Concluindo que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus
meditando sobre seus princípios, vamos construindo um edifício sólido, alicerçado na fé raciocinada, por isso a gente usa a nossa razão, ou seja, na fé que usa o sentimento, mas preponderantemente a razão. Eu vou sentir dor, eu vou ficar às vezes triste, mas eu vou buscar a minha razão? Não, eu vou aceitar. Vou aceitar. Quantas pessoas que têm uma doença, de repente surge uma doença, não vamos entregar não, vamos ficar de braço cruzado. Com fé eu vou lutar para vencer. Nós vamos conversar com as nossas células, com o nosso corpo. Eu posso, né? Então, essa mensagem que eu quis trazer para a gente refletir, levar para casa e pensar bastante, né? Em tudo que a gente precisa, e nós todos, a cada dia, aprimorar. E o nosso alicerce, Jesus sempre, né? Obrigada.